Olha a Discovery. É de verdade, tá? Foi pro espaço essa criança aqui, ó. Vamos lá ver de pertinho a Discovery? Vamos lá. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Vamos ver o trem de pouso principal de perto aqui. Ah, rapaz. Tinha que estar com o Sérgio aqui do Space Today, viu? O mecanismo do trem é bem parecido com o de avião. Aqui temos os tijolinhos de cerâmica, cada um com um número e uma posição. Como a Mila bem reparou, cada um tem um tamanho diferente. Ou seja, a Mila está perguntando do material, ó. Que é isso aqui, dá a impressão que é gesso. É um negócio bem mal feito. A única coisa que eu consegui falar para ela é que aerodinamicamente isso aqui não precisa ser eficiente, porque ele está voando, a maior parte do tempo ele vai ficar fora da atmosfera. Mas fala aí, por que é desse jeito? O que é esse material aí? Saudações astronáuticas, brincadeira, saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo isso, tanto a parte de baixo, tá, essa parte cerâmica, como essa parte aí, essa colcha de retalhos, faz parte do que a gente chamava, né, porque os ônibus espaciais não existem mais, de TPS, Thermal Protection System, era o sistema de proteção térmica do ônibus espacial. Vocês precisam entender o seguinte, para quem, duvido que alguém aqui não saiba, mas os ônibus espaciais eles eram lançados como um foguete, né? Ou seja, decolavam na vertical com um foguete, com aquele tanque laranja, com os boosters laterais, e eles voltavam como um avião, na verdade como um planador, tá? Eles voltavam planando para a Terra. Só que eles iam para o espaço e tinha um momento que eles tinham que reentrar na atmosfera terrestre. E a reentrada sempre é complicada. Mandar aquilo ali para cima era relativamente tranquilo. E o problema mesmo residia na volta, em como trazer eles de volta. Então, bolaram todo um mecanismo, um sistema, né? Ele vinha meio que de barriga, ele entrava na atmosfera de barriga, depois ele virava e vinha planando. Por isso que aquela parte de baixo dele faz parte do TPS, tá? E é a parte que aguenta a maior temperatura. Tá, então ali, por isso que são aquelas cerâmicas mesmo, aqueles tijolinhos de cerâmica, cada um deles numerado, bonitinho, com a sua posição correta. E óbvio, né, a parte de baixo, ela tem que ser toda trabalhada na cerâmica, porque a reentrada na atmosfera é com essa parte aqui, ó. É onde vai sofrer todo o calor, todo o plasma. A temperatura é tão grande na reentrada que derreteria aço, derreteria titânio. Ali é o porão de cargas, de onde saem os satélites, essas coisas aí que eles levavam pro espaço. Imagina o fabricante de um ferrolho desse assim. Ô terraplanista, sai do vídeo aí, tá? Porque para você isso aqui não existe, isso aqui é só uma ilusão, tá bom? Mais uma pergunta para o Sérgio. Ô Sérgio, normalmente a asa dos aviões, ela é cheia de combustível. Essa asa aqui do ônibus espacial é bem grossa, mas obviamente não tem combustível aí dentro. Ou tem? O Lito perguntou também da asa, né? Porque na asa do avião vai combustível. E na asa do ônibus espacial não vai nada. A asa do ônibus espacial é uma asa oca, tá? Mas eu vou colocar essa imagenzinha aí para vocês, ó, que mostra a estrutura da asa do ônibus espacial. Não tem nada dentro, mas ela tinha aquela proteção ali térmica também, muito importante. E foi essa proteção térmica que foi a causa de um dos maiores acidentes da aeroespacial, que foi o acidente com a Columbia, né?
A Columbia, o que aconteceu com ela? No dia do lançamento, na hora do lançamento, aquele tanque laranja, ele é feito de espuma. Um pedaço dessa espuma soltou e bateu num tijolinho desse, numa proteção térmica dessa. E eles não sabiam o que tinha acontecido. Quando o ônibus espacial foi reentrar na atmosfera, aquele ponto ali, por não ter aquela proteção, e como era um pedaço de cerâmica, ele experimentaria uma das maiores temperaturas na reentrada, aquilo ali causou uma anomalia de temperatura. Essa anomalia acabou, então, resultando na explosão do ônibus espacial. Por conta disso, como diz o Lito mesmo nos vídeos dele, né, sempre que acontece um acidente, a grande coisa do acidente é você tomar aí certas precauções e certas coisas ligadas com a segurança, né? Então você tem que tomar determinadas decisões, né, relacionadas com a segurança do voo, né? Quando acontece no avião, o pessoal vai lá, investiga, muda um monte de coisa. No caso dos ônibus espaciais, o que aconteceu? Óbvio que depois disso eles cancelaram o programa, né? Foram até 2011 e cancelaram, mas até lá, duas coisas bem interessantes aconteciam. A primeira, quando o ônibus espacial era lançado, ele passava um dia com o braço robótico dele, com a câmera dele, olhando tijolinho por tijolinho, para ver se não tinha perdido nada durante a decolagem, durante o lançamento. E ele virava de barriga, então vocês vão ver várias fotos do ônibus espacial de barriga para cima, ele virava de barriga para o pessoal que estava na estação espacial observar ali também e ver se não tinha anomalia nenhuma. Dependendo da anomalia, eram feitas todas as simulações e eles viam se o ônibus podia voltar em segurança para a Terra. Caso tivesse algum problema, você tinha já um ônibus espacial de prontidão aqui na Terra para ser lançado e resgatar os astronautas. Então, durante esse período aí, você vê várias fotos na base de lançamento que tem dois ônibus espaciais. Um que era lançado e o outro que estava ali de backup caso acontecesse alguma coisa. Não deu problema, aquele ali era recolhido e tudo bem. E essa imagem aí foi usada como referência naquela imagem do filme Armagedon. No Armagedon tem os dois ônibus espaciais na base de lançamento. Se você ver aquela imagem, é igualzinha às imagens que tinham na época, tá? Então isso aí foram as medidas, né? Eu tinha esquecido a palavra. As medidas de segurança que foram tomadas depois do acidente da Columbia, tá? Essa escotilha aqui, ó, isso não existia. Isso foi criado depois que aconteceu o acidente lá em 1986, né? Da Challenger. E aí criaram essa escotilha para que os tripulantes pudessem escapar em caso de emergência. Bordo de ataque da asa. A porta do trem. Oi. Então, ali que eu falei, ó, que você olha, parece que é até a parte de carro alegórico, do material todo dourado e não sei o que. Por que sempre tem esse material dourado? Aí, Sérgio, eu vou deixar para você explicar por que usa essas folhas douradas aí, ouro, essas coisas nos guarda-chuvas que vão para o espaço. Você olha para um satélite, você olha para Eagle, por exemplo, né, para o módulo lunar, você vê que tinha revestindo ele um tipo de um papel alumínio, né? Você olha assim e fala, caramba, né? Os caras usavam papel alumínio para revestir esses satélites, para revestir tudo isso. Quando o Falcon 9 lança, depois que sai o primeiro estágio, a gente vê um papel alumínio ali protegendo ou revestindo parte do motor, né? Do Merlin Vacuum, né? Isso é normal e todos os satélites têm esse papel alumínio. O que seria esse papel alumínio? Você vai embrulhar esse negócio e pôr num forno? Não, né? Na verdade, você coloca ele no forno do espaço. O lance de temperatura no vácuo do espaço, tá? É um negócio muito interessante, porque você não tem transferência de calor igual você tem aqui na Terra, porque a quantidade de partículas é muito afastada e tal. Então é o seguinte, o que está voltado para o Sol, ele experimenta uma temperatura muito alta. E o que está na sombra,
uma temperatura muito baixa, ou seja, você tem uma variação de temperatura muito grande. Se você meter esses sistemas eletrônicos, circuitos e tudo mais nessa variação, eles não vão aguentar. Então você precisa ter uma temperatura mais ou menos estabilizada. E por isso que eles usam esses cobertores aí, esse papel alumínio. Esse papel alumínio ele tem a função de manter a temperatura em equilíbrio dentro de um satélite, dentro de uma nave, dentro do que for, tá? E o material, qual é? Existem vários, tá? Existem vários materiais. Pode ser Kapton, pode ser Kevlar, pode ser Mylar, tá? E por aí vai. São várias e várias empresas que fazem isso. Foguete é uma engenharia bruta, hein? Olha que legal isso aqui, gente. Estamos embaixo do ônibus espacial. Olha, tem escotilha ali. Olha o tamanho que é o ônibus espacial. Se você tiver oportunidade, visite um ônibus espacial, visite museus em todo lugar. E lá nos Estados Unidos você tem a chance de visitar esses museus com temática espacial, que é muito legal mesmo, vale a pena. Todo o entorno ali e toda o clima para você visitar os ônibus espaciais é realmente sensacional. Você entende a história dos ônibus espaciais e tudo mais. Beleza? Então tá aí, Lito, Mila, muito obrigado. Um abração a todos vocês. Belíssimo passeio. Espero que eu tenha ajudado nas respostas. Obrigado e fui.